Então a gente vai falar muito aqui hoje sobre psicose, o que é psicose, quais são as causas da psicose, qual que é a relação da esquizofrenia com psicose, se toda psicose é esquizofrenia, se psicose é sinônimo de esquizofrenia ou não. Então o assunto hoje vai ser psicose, tá bom? É um tema realmente muito curioso. Boa noite, Pri Nunes. Boa noite, Maf. Deixa eu ver quem mais. Boa Mundo e Coisas. Boa noite, Kátia. Shirlene, boa noite. Luana. Ivone Moraes. Boa noite, Ivone. Boa noite, Deise. Boa noite a todos, gente. Então vamos lá. Olha só. Psicose. O que é psicose? O que vem a ser exatamente a psicose? Né? Eu acho que assim, antes da gente começar a falar exatamente o que é psicose, e eu vou explicar isso ao longo aqui da noite, as pessoas associam psicose à esquizofrenia. E de fato, a esquizofrenia é uma das principais psicoses que a gente tem, tá? Mas existe várias psicoses. Então, assim, gente, de uma forma bem simples, a gente pode definir psicose como uma quebra do indivíduo, uma quebra que o indivíduo tem com a realidade. Então, ele perde a noção da realidade. O que é real, o que não é real, ele tem essa quebra, tá? E de uma forma didática, a gente pode definir a psicose como delírios e alucinações, ou delírios e ou alucinações. Então, um paciente que tem delírio, ele está no estado psicótico. Um paciente que está delirando, ele apresenta um quadro psicótico. E um paciente que está alucinando também apresenta um quadro psicótico. Então, é o delírio e ou alucinações. Então, isso de uma forma bem didática para a gente entender. Então, certamente, para a gente entender o que é psicose, a gente precisa entender o que é delírio e o que é alucinação, né? Delírio e ou alucinação vão caracterizar uma psicose, que é uma quebra do indivíduo com a realidade, tá? Então, essa seria a definição de psicose. Então, vamos entender isso daqui. O caso da mulher do mendigo, tem alguém falando isso aqui, né? Da moça lá que teve relações sexuais com o mendigo. Eu não sei detalhes do histórico psiquiátrico dessa moça, mas até onde eu sei, parece que sim, ela teve um quadro psicótico secundário a um transtorno bipolar. Mas eu não sei detalhes do caso dela, tá? E aí a gente vai ver que nem toda psicose é esquizofrenia, tá? Eu vou falar isso aqui ao longo da noite, que todo mundo associa psicose com esquizofrenia, tá? Então, gente, o paciente no estado psicótico, tá? O paciente no estado psicótico. Ô Fernanda, eu vou comentar mais um pouquinho desse caso aqui, tá? De uma forma superficial, que eu acho que é relevante falar assim desse caso, dessa moça que teve relações sexuais lá com um morador de rua. A gente, né, muita gente aí, enfim, né? Eu vou falar um pouquinho disso daí, tá bom? Olha só, então voltando. Então, psicose é uma alteração da mente, aonde o sujeito tem uma quebra com a realidade, tá? Vai ser, normalmente não, vai ser ou um delírio ou uma alucinação. Delírio, gente, o que é um delírio? Delírio é um erro do juízo, um erro patológico do juízo. Nossa, tá ficando confuso, eu não estou entendendo. Eu vou tentar trazer isso de uma forma mais didática. Quando eu falo que o delírio é um erro do juízo, eu estou querendo dizer que é um erro de interpretação, é um erro do pensamento. Mas, gente, erros do juízo a gente comete o tempo todo. Toda hora eu faço uma interpretação errônea da realidade. Eu posso olhar para uma pessoa e falar assim, poxa vida, aquela pessoa não foi com a minha cara. Ou, nossa, eu tô achando que amanhã vai, sei lá, chover.
a gente faz interpretações erradas o tempo todo. Ou eu vou ser o melhor médico, ou eu vou ser o pior médico, enfim. Esse erro das interpretações a gente faz toda hora. Mas no delírio é um erro do juízo, mas é um erro por processos patológicos. E isso que eu vou explicar aqui para vocês, tá? Como assim um erro causado por processos patológicos? Existem algumas características que vão definir esse delírio, tá? Que vão definir um delírio. Ou seja, então o sujeito ele tem uma quebra da realidade. Isso é uma psicose. O delírio, de uma forma simples, eu posso pensar que é uma alteração do pensamento, onde eu tenho um erro de juízo, um erro, uma distorção da realidade, que vai estar muito mais associado com o pensamento, um processo do pensamento. Então eu posso pensar, por exemplo, que eu sou um alienígena, eu posso pensar que eu sou um agente federal, eu posso pensar que eu sou, sei lá, um super-herói, né? Não numa festa infantil brincando de super-herói, mas às vezes eu posso pensar que eu tenho poderes de voar. Enfim, eu tenho uma quebra com a realidade. Aí nós vamos ter os delírios de grandeza, onde eu me acho superior às outras pessoas. Enfim, tá? E o que vai diferenciar dessas falsas interpretações, esses erros que a gente faz comum? No delírio, tá? Um delírio de grandeza, igual alguém está falando aí. No delírio, o paciente, o indivíduo delirante, ele tem uma certeza absoluta, ele não tem dúvida, tá? Então você quer ver, gente, uma coisa que às vezes parece um pouco com um erro do juízo comum, que não é delírio, a gente vê isso muito nas questões políticas, né? Então às vezes a pessoa, muitas vezes a gente chama isso até de ideia sobrevalorada. Então a pessoa gosta tanto de um político ou de uma pessoa, enfim, ela gosta tanto e ela tá tão, aquela ideologia é tão forte que ela quase meio que delira, assim. Ela tem uma certeza absoluta que o político A é um político honesto, que nunca vai fazer isso, o político B também, e vai criando aquela certeza. Mas existe diferença nisso. Primeiro, que isso é compartilhado com outras pessoas. Segundo, que isso pode ser um pouco frouxo. A pessoa às vezes não tem tanta certeza absoluta assim, né? Futebol, às vezes a gente vê isso também, algumas ideias. As ideias, elas ficam tão fortes que elas vão ganhando às vezes alguns aspectos até que lembram um delírio, assim, né? O time da pessoa tá lá ao ponto de ser rebaixado e a pessoa tá falando que o time dele é o melhor time do planeta, né? Isso aí não é um delírio. Mas lembra um delírio por quê? Porque a pessoa tem uma convicção plena. Mas no fundo ela não tem essa certeza absoluta que o delirante tem. Então um delirante, se ele tem o delirante, se ele tem uma convicção, tá? Quando ele está delirando, ele tem uma convicção plena que aquilo ali é real. Então, eu estou delirando. Se eu chegar aqui para vocês e falar, olha, eu sou uma pessoa que vim de Marte e a partir de agora eu vou implementar as leis de Marte aqui no planeta Terra, ou eu estou vindo da Lua e tudo mais. Não adianta vocês querer me convencer o contrário. Uma característica fundamental do delírio é essa convicção extraordinária. É impossível você remover isso, mesmo provando. Você pega a minha certidão de nascimento, mostra, olha aqui, olha, você nasceu no hospital tal, você nasceu aqui, isso é uma coisa da sua cabeça, não faz sentido o que você está pensando. A certeza, ela é absoluta, tá? O delirante, o verdadeiro delirante, ele não tem dúvida, ele não tem uma crença muito forte. Talvez essa seria o que diferencia, né? A pessoa pode ter uma crença muito forte que pode até lembrar um paciente, que pode até lembrar um delírio. Uma crença, a pessoa acha uma coisa, ela acha uma coisa, essa crença vai ficando tão forte, pode até lembrar um delírio. Mas ela não é uma convicção, não é uma certeza absoluta. Então o delírio é uma quebra do indivíduo com a realidade, uma alteração do pensamento, aonde o sujeito ele tem uma certeza absoluta, tá,
de que algo é real. Então, estou contando para vocês, eu vim da Lua dar essa live, fazer essa live. Não adianta tentarem me convencer ao contrário. Se eu estiver delirante, a minha convicção ela é absoluta, a minha certeza é absoluta. Ele é irremovível. Eu não consigo remover esse delírio por provas. A pessoa pode pegar e você pode provar. Você pode chegar para um paciente psicótico e tentar provar para ele com argumentação lógica. Olha, você está errado, você está isso, você está não sei o que. Você não vai conseguir provar para essa pessoa que ela está errada porque ela tem um erro do juízo baseado num processo de doença, numa convicção, numa crença muito enraizada, embora às vezes seja difícil também, essa certeza, essa convicção, ela não é tão arraigada quanto no delírio, tá, gente? Embora isso possa ocorrer também, tá bom? Então, gente, deixa eu só arrumar isso aqui. Peraí. Caiu foi tudo aqui, gente, peraí. Só arrumar isso aqui porque caiu foi tudo aqui. Não vamos criar pânico. Olha lá, então voltando, né? O paciente delirante, ele tem essa certeza. Essa é uma característica da psicose, tá? Lembra, voltando para ficar claro, vamos falar aqui de uma forma bem devagar. O nosso assunto hoje é psicose. Qual que é a definição de psicose? A definição de psicose é quando o sujeito tem uma quebra da noção de realidade, ele perde o contato com a realidade. Então, o sujeito que não tem mais o contato com a realidade é um sujeito que está num quadro psicótico. Ok. A psicose eu posso pensar em dois aspectos. No delírio, que é essa alteração do pensamento, e eu posso pensar também na alucinação, que é o que eu vou falar para vocês agora em seguida. Então, observa. Delírio, falei para vocês as características do delírio, tá? Um juízo falso, uma convicção extraordinária, a pessoa tem uma certeza que aquilo que ela fala procede, tá? É irremovível, por isso que não adianta você tentar convencer um paciente que está delirante que aquilo não faz sentido. Olha, tem uma certeza, é irremovível. E o conteúdo é impossível de acontecer. Né? É impossível falar que eu sou um super-herói, é impossível falar que eu vim de Marte. Né? O conteúdo é impossível. Vocês podem até perguntar assim, mas tem um delírio de ciúmes. Pode ser que a pessoa esteja realmente... a pessoa tem um delírio de ciúmes. Alguém falou aí questão de álcool no comentário. Falou, olha, alguém aí tem... Alguma pessoa comentou nos comentários que algum parente dela tem delírio secundário ao álcool. O delírio, o delírio muitas vezes de quem bebe muito, do alcoólatra, muitas vezes está associado com delírio de ciúmes, de infidelidade, tá? Nesse caso, o conteúdo você pode pensar assim, você pode pensar que o conteúdo do delírio, não, é possível que aconteça essa infidelidade, mas a origem do delírio, o que está motivando aquela crença não é real. Então, por exemplo, um paciente que tem um delírio de infidelidade, ele pode falar assim, olha, não, tá acontecendo sim a traição e tudo, porque toda vez que fica lua cheia, eu percebo que a lua cheia me mostra tudo que está acontecendo. Então observa que a origem, o que explica o delírio não é real. Pode até ser que esteja acontecendo uma traição, alguma coisa, mas o motivo que faz a pessoa acreditar naquele acontecimento, ele não é real. Ou então, toda vez eu percebo isso porque quando o cachorro late, o cachorro ele está querendo me falar algo, o cachorro está tentando me falar algo. Perceba? Talvez a infidelidade até esteja ocorrendo, mas a pessoa tem essa crença baseada porque o cachorro contou para ela, por exemplo. Um cachorro não conta. Então, quando a gente fala que o conteúdo é impossível, é nesse sentido, tá?
E aí, os comentários vão surgindo, a gente vai tentando interagir, né? Como alguém falou do álcool, a gente vai ver que o alcoolismo é uma das causas de delírio, né? Delírio de grandeza e narcisismo. Não, o narcisista, na verdade, ele usa essa grandeza, né? É o que a gente fala que ele está hipercompensando. Na verdade, isso teria que ser uma outra live, né, sobre o narcisismo, mas o narcisismo, ele não tem um delírio de grandeza, tá? Muito pelo contrário. A crença central que está por trás ali de um narcisista, ou seja, melhor seria até a gente falar em termos de esquemas, né? É um esquema de defeito. O narcisista, de um modo geral, ele tem um complexo de inferioridade. Ele se acha uma pessoa inferior. E por ele ser inferior, para esconder essa inferioridade dele, ele usa o que a gente chama de hipercompensar. Então ele coloca uma capa de uma pessoa grandiosa justamente para esconder, para que ninguém descubra, entre aspas, que ele tem essas falhas, esses defeitos que ele foi construindo ao longo da identidade dele. Então o narcisista aqui não seria um delírio de grandeza, tá, gente? O narcisista, de um modo geral, ele tem um sentimento de baixo valor, de inferioridade, de defeito, é um complexo de inferioridade e ele se mostra uma pessoa superior para esconder das outras pessoas isso. Então a forma que ele usa, muitas vezes, para não ter contato com aquele desconforto que ele tem por se achar uma pessoa superior é diminuindo o outro, tentando se engrandecer em relação a esse outro, né? Ou muitas vezes álcool, enfim, né? Então a gente fala que ele tem três maneiras, né, de lidar com isso: ou menosprezando o outro, ou tentando ser uma pessoa melhor do que o outro, ou muitas vezes bebendo, enfim. Mas voltando, tá? Aqui, gente, defectividade é uma forma de enfrentamento à crença de defectividade. A Vanessa acabou de completar. Exatamente, exatamente, Vanessa. Obrigado aí pela sua contribuição, né? O esquema de defectividade que fica ativado e ele vai nessas maneiras desadaptativas aí disso, tá bom? Com certeza, Sheila. Se a gente tem uma alteração do pensamento, a gente tem alterações do comportamento, né? Pensamento, emoção, comportamento. Então, se a gente vai falar isso aqui um pouquinho mais para frente, né? O paciente psicótico, como ele tem uma desorganização do pensamento, se o pensamento dele está desorganizado, certamente as emoções dele, de uma certa forma, vão estar afetadas e o comportamento também vai estar afetado. Por isso que, assim, tem definições, né, de psicose, tem alteração do comportamento, e de fato tem alteração do comportamento. Mas, na verdade, a alteração do comportamento ela é secundária à alteração do pensamento. Então, por isso que a gente definir uma psicose como delírio e alucinações, a gente meio que já mata tudo. Ah, mas o psicótico ele é uma pessoa desorganizada? Como que está a fala de um paciente psicótico? A fala dele é desconexa? A fala dele é desconexa. Mas se a gente entender que essa fala é um comportamento, que a origem dessa desconexão da fala é o pensamento que está desagregado, entende? O pensamento desagrega, automaticamente a fala desagrega junto. E na verdade, a linguagem, a fala, o comportamento, é uma forma que a gente tem de acessar o pensamento. Então, para mim fazer essa live, para mim conversar com vocês aqui, eu estou expressando o que está vindo na minha mente, o que está vindo na minha cabeça. Agora, então, olha, o Lucas do Psicologia, a criança pode ser psicótico? Pode, tá? Mas é um diagnóstico não muito fácil de fazer, porque tem que fazer outros diagnósticos diferenciais com autismo, mas pode sim, tá? Não é o mais comum também, né? Tem as questões também, gente, que eu não vou falar muito nisso porque eu não trabalho com esse público infantil, viu, Lucas? Mas assim, tem as questões da fantasia, algumas fantasias que as crianças têm, amiguinho imaginário, não sei o que isso muitas vezes faz parte do neurodesenvolvimento natural da criança, tá? Então, assim, criança pode ter um transtorno psicótico? Pode, mas não é algo simples da gente definir. A gente vai ver aqui que nem nos adultos nem sempre é tão fácil. Então, assim, criança, o ideal é que seja um profissional que tenha experiência com criança, né? Então, não necessariamente uma criança está conversando sozinha, está brincando ali com um amiguinho imaginário,
Isso aí não necessariamente é psicose. Então é um diagnóstico assim que a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela, tá? Mas respondendo a sua pergunta, pode sim, tá? Mas não é tão simples sair fazendo um diagnóstico assim nesse público infantil, tá? Então, gente, voltando. Então, olha só, psicose, delírios, só pra gente amarrar isso aqui, porque na hora que entender isso aqui vai ficar tudo fácil. Ó. Delírio pós-parto, vai aparecendo, a gente vai ver aqui, eu vou falar pra vocês. Olha só adiantando, né? Psicose pós-parto, que alguém tá falando aí. Transtorno bipolar, no passado era chamado psicose maníaco-depressiva. Por quê? Porque a gente sabe que o transtorno bipolar, numa fase de mania, né? Transtorno bipolar tipo 1, com sintomas psicóticos. Isso inclusive está codificado lá nos manuais. Ou seja, os transtornos de humor você pode cursar com sintomas psicóticos, uso de substâncias. Mas isso eu vou falar para vocês já já. Vamos só fechar o que é aqui a psicose, tá? Então, primeira característica da psicose, delírio. Uma alteração do pensamento. Esse pensamento, o sujeito tem uma certeza absoluta, ele é irremovível e o conteúdo ele é impossível, tá? É impossível de acontecer aquele conteúdo. O paciente tem certeza absoluta, você não consegue convencer ele do contrário, tá? Você não consegue convencer esse paciente do contrário. E o conteúdo, ou seja, o assunto do delírio dele é impossível de ser real. Ah, mas o delírio de ciúmes pode ser verdadeiro? Pode, mas o que justifica a crença dele dos ciúmes não é real. Eu tenho certeza que tal pessoa está me traindo porque a lua piscou para mim. Isso não é real. Às vezes até esteja acontecendo uma traição, mas não é porque a lua piscou para ele. Então o conteúdo, se você for investigar a fundo, vai chegar numa fase onde esse conteúdo ele é irreal, ele é inaceitável, tá? Vamos dizer assim, né? Ah lá, quando minha mãe diz que o poste falou algo, etc, não adianta negar, não adianta. Isso é realmente um delírio, tá? Gente, voltando, delírio não é sinônimo de psicose. Psicose é uma quebra do indivíduo com a realidade. Delírio faz parte da psicose, mas tem uma outra característica que eu quero falar para vocês, que é a alucinação, né? O que é uma alucinação? Alguém sabe? Alguém arrisca chutar aí nos comentários? O que é uma alucinação? Como que eu defino uma alucinação, né? Uma alucinação é uma alteração dos sentidos. Quais sentidos? Todos eles, né? Visão, olfato, tato, paladar, audição. Então, eu tenho uma alteração nos meus... O filme Psicose é um bom exemplo. É sim, tá? É sim. Olha só, se não me engano, tem 2 filmes Psicose. Não, eu não vou saber te falar, não. Tem um filme que é assim. Agora, se fosse só existir um filme com esse nome, é um bom exemplo, sim. Tá? Alterações dos sentidos. Tá bom? Ô Ariane, vai ficar gravado a live sim lá no meu canal do YouTube, tá? Essa live vai para o canal do YouTube. Não deixa de clicar no link aqui na bio e se inscrever lá no meu canal. Tá bom? A França, alterações dos sentidos. Perfeito. Alteração da senso-percepção. Foi mais completa ainda, né? O senso seria aquilo que entra no nosso corpo, né? A luz, o som, a percepção é como que eu interpreto aquilo ali. Perfeito. É uma alteração da senso-percepção. Exatamente. Essa, inclusive, é uma definição mais formal, né? A alucinação é uma alteração da senso-percepção. Ok. Mas o que é isso? Em outras palavras, numa linguagem mais simples, tá? Uma alucinação é quando eu tenho alterações dos meus sentidos que elas não estão presentes, que não são reais. Então, por exemplo, eu escuto vozes aonde não tem vozes, ou seja, não tem ninguém falando comigo, mas eu estou escutando voz. A voz não existe, ele não tem uma voz, mas eu estou escutando a voz. Eu estou vendo uma pessoa, vendo um objeto, vendo alguma coisa e aquilo não está ali.
cheiro, eu estou sentindo um cheiro de alguma coisa podre aqui, mas não tem nada aqui podre, ninguém tá sentindo, só você. Eu estou sentindo bichos passando pela minha pele, eu estou sentindo algumas coisas, ou seja, alterações do sentido, tá, gente? E aqui é um ponto muito importante, tá? Nem todos as psicoses, de um modo geral, vão mexer com todos os sentidos. Então, por exemplo, eu conheço uma pessoa esquizofrênica que ela fica vendo as coisas, que ela fica sentindo bichos na pele dela. A gente tem que questionar se isso realmente é esquizofrenia. Por quê? Música tocando, né? Alucinações musicais, enfim. Aí, gente, síndrome de Ekbom, né? A síndrome de Ekbom, acho que é assim que pronuncia mesmo, né? Ekbom é uma síndrome que está muito associada, tá? Com alucinações táteis, né? A pessoa sente bichinhos na pele, enfim. Mas, gente, foi bom ter dado esse exemplo aí da síndrome de Ekbom, por quê? O que a gente tem que pensar aqui, né? A esquizofrenia, de um modo geral, que todo mundo fala muito, o delírio as alucinações da esquizofrenia, de um modo geral, são alucinações auditivas. O paciente esquizofrênico, na teoria, ele pode ter alucinação de qualquer sentido, mas é muito raro ele ter uma alucinação visual, por exemplo. É muito raro ele ter uma alucinação auditiva, por exemplo. Normalmente ele não tem. Ou seja, né, o esquizofrênico, a alucinação dele é muito mais auditiva. Alucinações visuais, a gente pode pensar talvez quadros orgânicos, a gente vai ver aqui as causas dos delírios. Mas enfim, o que eu quero dizer para você é o seguinte: a alucinação é alteração do sentido, tá? Mas a depender do sentido que aquela pessoa esteja apresentando uma alucinação, eu posso pensar em um transtorno ou em outro transtorno. E o que o senso popular diz? O que as pessoas dizem? Isso, assim, gente, isso precisa ser mudado. O que o senso popular diz? Qualquer paciente que está delirando ou alucinando, se um paciente está delirando ou se um paciente está alucinando, tá? O paciente está alucinando ou o paciente está delirando, a gente viu que isso é o quê? Que isso é uma psicose. Ok. E aí, gente? Eu descobri então que a pessoa está com uma psicose. Eu posso falar que isso é uma esquizofrenia? Será que toda psicose é uma esquizofrenia? A gente sabe que a esquizofrenia é uma psicose. Na esquizofrenia, normalmente o paciente tem delírios e tem alucinações, né? Pode ter um tipo que tem mais alucinações, pode ter um tipo que tem mais delírios, pode ter um que está mais delirante menos e alucinando menos. Mas, de um modo geral, o esquizofrênico ele tem delírios e alucinações. E aí a gente cai naquilo que alguém falou mais cedo. Mas e a fala? E o comportamento? O paciente se isola, o paciente fala pouco, o paciente fala muito. Isso tudo vai ser secundário ao delírio e à alucinação, né? O que acontece, gente, que psicose nem sempre é esquizofrenia. E boa parte das vezes não é, tá? Boa parte das vezes não é. Uma das principais causas de psicose, toda psicose não é uma esquizofrenia. Perfeito, o Daisa Machado. E na verdade, eu te digo mais, na grande maioria das vezes, em boa parte das vezes, não é esquizofrenia. Antes da esquizofrenia, a gente tem que pensar em outras situações. Antes de eu falar, alguém falou aqui sobre álcool. Então, uma das principais causas de psicose não é a esquizofrenia, é o uso de substâncias. Quais substâncias? Qualquer uma. Qualquer substância tem um potencial para gerar psicose. O álcool é uma delas. Rebaixamento da consciência. Mas aí a gente vai pensar muito mais no delirium.
Alguém me perguntou aí qual que é a diferença do delirium para o delírio, né? E o M no final é uma coisa, delirium. Delírio com IO no final é outra. Rebaixamento da consciência normalmente está muito associado com delirium. Mas eu acho que se eu passar esse conceito aqui, a gente vai bagunçar um pouco, tá? Mas enfim, o paciente está alucinando, tá? E aí, esse paciente está alucinando, esse paciente está delirando, não está falando nada com nada, está vendo as coisas. Ok, esse paciente é um psicótico. A principal causa de psicose não é a esquizofrenia. A esquizofrenia é meio que o modelo, é o que a gente conhece mais, é o que é o mais falado e o que todo mundo ganha esse diagnóstico. Isso é muito ruim, inclusive. A pessoa começa a não tá falando nada com nada, tá escutando vozes, tá vendo coisas, sempre já tem alguém que levanta a mão, né? Eu não estou falando profissional de saúde, às vezes até profissional de saúde, tá? Na verdade, muito profissional de saúde também, né? Principalmente quem não trabalha em saúde mental. O paciente não está falando nada com nada, está vendo coisas, escutando vozes, seja lá o que for, sempre as pessoas falam: é esquizofrenia, é esquizofrênico, né? Então, fulano é esquizofrênico. Por que fulano é esquizofrênico? Ah, não fala nada com nada e está escutando vozes, né? Gente, primeiro coisa que a gente tem que pensar num paciente tá com um quadro psicótico é se ele não está usando algum tipo de droga. E aí, não só droga ilícita, tá? Mas droga lícita também, em especial o álcool. Qualquer tipo de droga causa delírio. Alguém falou aí da síndrome de Ekbom, que tá associado com esses bichinhos na pele, né? A cocaína tem um potencial muito grande de fazer isso, né? A pessoa sentir que tem coisas na pele dela, né? O álcool gera muitos quadros psicóticos, muito associado com delírio de infidelidade, né? A maconha nem se fala. O problema de falar de maconha é porque existe uma legião dos defensores de maconha. Então, a hora que eu começar a falar de maconha aqui, o pessoal já começa a me xingar. Ah, mas não vai falar do álcool? Por isso que eu já falei do álcool primeiro. Né? Então, assim, o álcool tá muito associado com isso, a maconha tá muito associado com isso, a cocaína tá muito associado com isso. Então, isso é uma causa importante das psicoses. Então, se eu estou diante de um paciente que está usando álcool e drogas e está apresentando uma psicose, eu não posso falar que esse paciente é esquizofrênico. Esse é um erro comum. Esse é um erro comum que a gente acaba vendo todo dia. Chega um paciente no consultório que está fumando maconha o dia inteiro. Chega um paciente no consultório que está bebendo cachaça o dia inteiro. Ou outro álcool. Chega um usuário de drogas no nosso consultório. Ah, então por ser usuário de drogas eu não posso tratar, não posso acolher. Claro que eu posso acolher e devo tratar esse paciente. Ele merece um tratamento igual a qualquer outro. Mas eu não posso falar que aquilo é esquizofrenia. Um paciente que está fumando maconha todo dia e está delirando e está alucinando, não dá para me falar que aquilo é esquizofrenia. Enquanto ele estiver fumando. Enquanto ele estiver bebendo. Não tem jeito. Porque eu não sei. Não tem como eu saber se aquele delírio, se aquela alucinação é por conta da droga ou se é por conta de uma doença. Cogumelo, né? Despertar espiritual, enfim. Né? Infelizmente, é o que mais a gente vê. As pessoas buscando, às vezes, tratamentos alternativos, que não tem nada errado em buscar tratamento alternativo, desde que isso não comprometa a saúde da pessoa. Porque o que a gente observa é a pessoa busca esse tipo de tratamento, muitas vezes piora e depois volta, né, gente? Volta, eu fiz isso, fiz aquilo e piorei, enfim. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente tem que investigar é: tá usando algum tipo de droga? Tá usando. Então, eu já não posso falar que é esquizofrenia. Para mim pensar em esquizofrenia, essa pessoa tem que estar no mínimo 6 meses sem usar nada. Então, o sujeito tem 6 meses que ele não usa maconha, tem 6 meses que ele não usa álcool, tem 6 meses que ele não usa droga e está apresentando um quadro psicótico, um delírio ou uma alucinação, eu posso começar a pensar em algum transtorno psicótico. Por exemplo, uma esquizofrenia.
Mas e se ele fumar e parar? Pode ser às vezes que a maconha foi um gatilho para isso, ou algo, enfim. Mas a gente precisa pensar o seguinte: drogas está sim associado com as psicoses. Isso é fato. Ponto. Segunda causa, gente, de psicose. Tá? Então, a gente falou aqui do uso de substâncias, que é uma causa. Maconha, cocaína, álcool, o que for. Um destaque gigantesco para a maconha. Vai doer no coração aí dos usuários de maconha. Alguns vão me xingar, eu sei que vão, mas vai doer. É sim uma das substâncias que tem mais potencial de gerar psicose. Mais que o álcool? Mais que o álcool, sim. Mas você tá com perseguição com maconha? Não, se for fazer uma live falando sobre cirrose, sobre complicação hepática, aí o álcool vai ganhar. Mas como o assunto aqui é psicose, a maconha ganha. Não que o álcool também não tenha o potencial de fazer isso. Então esse é um ponto importante. Não podemos esquecer. Meu filho desenvolveu, não está falando nada com nada. Me falaram que ele é esquizofrênico, mas ele fuma maconha todo dia. Não dá para me falar que ele é esquizofrênico. Pode ser que ele seja esquizofrênico? Pode ser, inclusive tem uma grande chance dele ter se tornado esquizofrênico. Não a maconha sendo a única responsável, mas talvez ela contribuiu um pouquinho ali. Um pouquinho não, tá, gente? Perdão, contribuiu muito, tá? Mas enquanto ele estiver usando, não tem como eu saber. Depois, se ele parar, ficou 6 meses sem usar e a psicose continuar, eu vou pensar que é em outra... eu vou pensar que é outra situação, tá? Aí eu vou pensar no caso que não é associado à droga, que realmente ele tem uma psicose primária, mas eu preciso que ele esteja sem usar durante muito tempo, tá? Aqui, ó, a Fernanda está perguntando se toque pode levar à psicose. Muito interessante isso que você está falando, ô Fernanda. Não, tá? O toque não leva à psicose. Mas a depender da gravidade, ele pode ser um pouco confundido, tá? A ideia de Freud, o Freud, né, um psicanalista, ele tinha essa ideia que o toque poderia virar uma psicose. Ao longo do tempo, isso poderia gerar uma psicose. Se o paciente... Porque assim... Toque também daria outra live, tá? Mas só explicando isso aqui que eu acho pertinente. O toque, o que é? A pessoa tem um pensamento, né? Do tipo, eu estou contaminado. É uma crença, um pensamento intrusivo. Eu estou contaminado. Mas é um pensamento que a pessoa, no fundo, ela sabe que ela não está contaminada. É um pensamento que a gente fala que é um pensamento egodistônico. Não é um pensamento que está de acordo com ela. Ela não quer ter aquele pensamento, mas ela tem. É muito próximo, por exemplo, de uma paixão. Quando você está apaixonado, o pensamento ele é invasivo também. Mas o que diferencia é isso. Na paixão, aquele pensamento ele é bem-vindo. Você começa a pensar na pessoa que você está apaixonado, né? Você está apaixonado por alguém. Aquele pensamento também é invasivo. Nossa, o que a pessoa está fazendo? Será que ela vai me ligar? Será que fica pensando o dia inteiro? Não é assim? Mas aquele pensamento ele é bem-vindo. É um pensamento invasivo, intrusivo, que te invade, mas ele é bem-vindo. A gente fala que ele é um pensamento egocintônico. No toque, o pensamento ele não é bem-vindo, ele é rejeitado pela pessoa. Então a gente fala que o pensamento é egodistônico. E o que se acreditava antigamente? Que se você não fizesse um comportamento para anular esse pensamento, isso poderia virar uma psicose, tá? Por exemplo, eu estou sujo. Eu vou lá e lavo minha mão. Passa um pouquinho, o pensamento vem de novo. Eu estou sujo. Eu vou lá e lavo minha mão. Freud, durante um tempo, achava que se eu não fizesse esse comportamento de ir lá e lavar a mão, isso poderia desenvolver uma psicose. Mas isso a gente sabe hoje que não, tá? Mas isso, na verdade, foi uma das teorias antigas, assim, acerca do toque, que nos dias atuais isso aí já caiu por terra. A gente sabe que o tratamento para o toque, na verdade, é a exposição com prevenção de resposta. Ou seja, eu estou sujo. Se você não lavar a mão e resistir a esse comportamento, a tendência é que esses pensamentos se enfraqueçam. O problema do toque, na verdade, se a gente for pensar em termos de tratamento, não está nos pensamentos, está no comportamento. Pensamento não faz parte de um tratamento do toque você ficar livre dos pensamentos.
É a forma como você está se relacionando com esses pensamentos que está errada, disfuncional. Então eu só abri esse parênteses aqui porque assim, existe essa fala, né, que o Freud falou isso lá atrás, que se você não fizesse a compulsão da sua obsessão, no toque, isso poderia virar uma psicose. Mas hoje a gente sabe que isso não é verdade, e os tratamentos de primeira linha para o toque vão justamente dar ferramentas para o indivíduo para que eles não façam aquilo que os pensamentos mandam, o que é muito difícil, tá? Não estou falando que é fácil, não. O maior desafio no tratamento do toque é você fazer com que o paciente não faça aquilo que os pensamentos mandam. Se o paciente conseguir não fazer o que o pensamento manda, o toque dele é extinto, tá? Mas isso é um assunto para outra live. Então vamos lá. Falei aqui, já vou emendar aqui na pergunta da Marisa, que está falando da depressão, tá? E é exatamente o que eu ia falar agora no segundo ponto. Então, o primeiro ponto, tá? Primeiro ponto para a gente descartar, para a gente analisar um paciente está tendo psicose, o primeiro ponto para a gente descartar uma pessoa... descartar não, vamos lá. A pessoa está tendo psicose. Primeira coisa que eu tenho que pensar é o quê? Já falei aqui, o uso de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, tá? Especial atenção aqui para a questão da maconha, tá bom? Segundo ponto que a gente tem que pensar em psicose, gente, é justamente os transtornos de humor. Como que está o humor dessa pessoa? Um humor deprimido, ele pode deprimir, o paciente está com depressão. Aí ele vai deprimindo, o pensamento vai abaixando tanto que isso vira uma psicose. Lembrando, o que é psicose? Quebra do indivíduo com a realidade. Então aí a gente vai ter o quê? A depressão psicótica, tá? Depressão psicótica. Ok, depressão psicótica. No outro polo de uma alteração do humor. E normalmente na depressão psicótica, tá? Como o humor ele está muito rebaixado, o delírio tende a ser um delírio mais pro polo negativo, né? Um delírio, meus órgãos estão podres, eu morri, eu sou um zumbi, eu sou um morto-vivo. É uma quebra com a realidade. Ninguém tem os órgãos podres. Eu não tenho mais fígado, síndrome de negação de órgãos, síndrome de Cotard. Então, assim, o humor ele rebaixa tanto que a pessoa delira, tá? Num outro polo, a gente pode ter, por exemplo, nos transtornos, na fase maníaca do transtorno bipolar, né? Bipolar tipo 1, para quem não sabe, o tipo 2 é pelo menos um quadro de hipomania, e a hipomania é uma mania mais branda, né? Os sintomas são mais brandos. Então, onde tem psicose, gente, a gente já vai pensar em transtornos mais graves. Não existe uma depressão leve psicótica. Depressão psicótica é uma depressão grave. Da mesma forma, você não vai ter o transtorno bipolar tipo 2 com sintomas psicóticos. Porque o bipolar tipo 2, de um modo geral, a fase de mania ela é mais leve. Não que o transtorno bipolar tipo 2 gere menos prejuízo, tá? Ele pode gerar muito prejuízo também. Mas em termos de psicose, transtorno bipolar tipo 1 com sintomas psicóticos. O humor daquele sujeito sobe muito, vai subindo, que leva o pensamento tudo junto, né? E aí o que acontece quando leva o pensamento tudo junto? A gente vai ter um humor, o delírio daquele paciente tende a ser um delírio de grandeza. Então, se eu estou numa fase de mania com sintomas psicóticos, normalmente o meu delírio vai ser: eu sou uma pessoa superior, eu sou enviado por Deus, eu vim de uma galáxia onde os seres são mais evoluídos, então eu sou uma pessoa evoluída, vocês precisam me escutar, vocês precisam me ouvir. Por quê? Se aquele paciente está numa fase de mania, normalmente o delírio dele vai ser de grandeza. Se o paciente está numa fase depressiva,
Ótimo, vou falar do mendigo agora. Obrigado, viu, Beth, por você ter me lembrado do caso desse morador de rua aí. Acho extremamente pertinente comentar isso, tá? Mas então, olha só, numa fase de mania, tá? Eu posso ter... o meu delírio, ele tende a ser um delírio de grandeza. Então, eu sou uma pessoa grandiosa, eu sou uma pessoa grande, eu sou uma pessoa maior do que todo mundo. Eu vim lá do céu, eu vim de outra galáxia. No paciente deprimido, normalmente o delírio é de delírio é um delírio de ruína, é um delírio de fracasso. Ele não é ninguém, ele já está morto, ele tá. Só que a gente fala que nesse caso o delírio tá congruente com o humor. Olha que legal. Um paciente que tá com transtorno bipolar tipo 1, episódio maníaco com sintomas psicóticos. Se o delírio desse paciente for um delírio de grandeza, a gente vai falar que está congruente com o humor. Olha, ele está numa fase de mania, ele está grandioso e o delírio está de grandeza. Se esse paciente está numa fase de mania e um delírio é um delírio negativo, um delírio de inferioridade, o que não é comum, o que é muito difícil de acontecer, nunca vi, só vi em livro, a gente vai falar que é um delírio que está incongruente com o humor. Se o paciente está deprimido, com delírio de inferioridade, um delírio niilista, um delírio de negação de órgãos, um delírio onde ele se acha ruim, para baixo, a gente vai falar que esse delírio está congruente. Agora, um paciente que está deprimido, com delírio de grandeza, a gente vai falar que esse delírio está incongruente. Também nunca vi, só vi em livro. Essa incongruência é muito rara de acontecer, mas é um marcador de gravidade. Então essa incongruência mostra que ainda está Prinunes é um tipo de delírio, tá? Isso eu não estou generalizando, não. Existe esse delírio de negação de órgãos. Eu estou podre, eu estou morto por dentro, meus órgãos viraram farelos, enfim, tá? Gente, em relação ao caso do morador de rua, vou falar aqui rapidinho. Primeiro ponto, tá? Não sei o quadro dela, não sei a história dela, não sei em que pé, não sei falar detalhes do caso dela. Vejo muita gente falando por aí que está acontecendo isso, que está acontecendo aquilo, mas quem sabe o caso dela é a equipe médica que tratou ela. Então, se eu começar aqui a falar detalhes sobre a história clínica dela, eu não sei, porque eu não tive acesso a isso. Talvez até tenha algum lugar falando isso daí, mas eu não sei, não vi, então não posso falar. Agora, é possível uma pessoa numa fase de mania, transtorno, até onde eu sei, até onde eu escutei por aí, ela tem transtorno bipolar, um episódio, ela estava numa fase de mania com sintomas psicóticos. Até onde eu sei, ela teve esse diagnóstico. Então, eu vou falar desse diagnóstico. É possível uma pessoa com transtorno bipolar, numa fase de mania, com sintomas psicóticos, ter relações sexuais com morador de rua? É possível. Entende? Então, é possível sim uma pessoa, num quadro psicótico, fazer certas coisas que ela jamais faria fora de um quadro psicótico. Então, eu não posso dar detalhes do que está acontecendo com ela. Ah, ela é isso, ela é aquilo, o morador de rua é isso, não sei o que. Não sei, não conheço nenhum dos dois, vi pouquíssimas matérias sobre isso. Algumas coisas que eu vi é que ela estava numa fase de mania com sintomas psicóticos. Então, é possível sim uma pessoa numa fase de mania com sintomas psicóticos, tem alguém falando que ela ficou internada vários dias, totalmente possível uma pessoa numa fase de mania com sintomas psicóticos ter relações sexuais com um desconhecido nas situações que ela teve por conta de uma doença. E aí, gente, né? Olha só, eu sou médico psiquiatra, estudei isso, vivo disso, ganho a vida com isso. Estou aqui falando para vocês que eu não conheço o caso dela, então eu não posso falar especificamente do caso dela, mas falando da doença, transtorno bipolar tipo 1 com sintomas psicóticos, é possível um paciente fazer isso sim, ponto. Né? Eu
que conheço um pouquinho dessa doença, não conheço tudo, mas eu acho que eu conheço mais do que muita gente que não trabalha com isso, que não estuda. Estou tendo esse cuidado para falar desse caso. E as pessoas falam assim, né? As pessoas falam como se fossem peritas no assunto, né? Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Seja lá o que for, primeiro que isso não é problema nosso, né? Mas claro, de uma forma didática, a gente falar o seguinte, olha, transtorno bipolar tipo 1 numa fase psicótica é possível sim uma pessoa ter relações com estranhos, ou fazer coisas que jamais fariam. Então, se ela tem esse diagnóstico, se diagnosticou ela com esse problema e ela fez isso, é extremamente provável que isso foi sim secundário ao transtorno, tá bom? Mas quem pode dar esse parecer com precisão é a equipe médica que atendeu ela, né? E a gente tem que parar um pouco assim de ficar julgando. Não é o caso de quem perguntou aqui, tá? De forma nenhuma. A pergunta foi muito pertinente, extremamente pertinente para o assunto, né? Mas assim, a verdade é que ninguém sabe nada e todo mundo dá palpite. Isso não é só em saúde mental não, tá, gente? Isso é em tudo. Eu morro de pena de treinador de técnico de futebol, né? Porque eu nunca vi, né? O tanto de gente que palpita, tem que... Às vezes a pessoa nunca foi nem nada de futebol, nem na escola, era o pior jogador da escola. Mas entra na arquibancada, vira o melhor treinador, já palpita, já faz isso aqui. Na vida é assim, né? As pessoas palpitam muito, né? Isso, inclusive, quando a gente aprende a diminuir isso um pouco, isso é libertador, assim, né? Essa ideia da gente ter que ter uma resposta para tudo. Muitas vezes é tão legal a gente falar assim, não sei, é tão genuíno, tão honesto, não sei qual que é a sua opinião sobre tal, não sei. E as pessoas hoje elas querem ter uma opinião para tudo sem saber, né? Sem estudar, sem nada. Gente, eu falei para você de Freud há pouco tempo aqui. Freud, para quem já leu algumas coisas de Freud, primeiro é uma leitura meio pesada, mas Freud é assim, você começa a ler um texto dele, aí você começa a achar interessante o texto dele, aí chega ele põe no cantinho assim, gente, esquece tudo que eu falei, tá? Eu mudei de ideia, agora eu vou escrever um outro texto enorme que eu mudei de ideia. Aí lá vai você ler outro texto dele, aí você lê um trem difícil pra caramba de entender, aí você começa a entender, ele vira pra você e fala assim, gente, pensando bem, mudei de ideia de novo, tá? Esquece tudo que eu falei e agora eu vou escrever outro texto. Ele é assim, ele muda de ideia o tempo todo, o cara é um gênio. E a gente vê essas pessoas que às vezes nunca abriu um livro, não tem conhecimento das coisas e já ficam tendo um palpite, né? Então isso é bem curioso, assim, né? Essa ideia de ter que ter uma resposta, ter que ter uma opinião para tudo. Às vezes você não tem uma opinião. Se uma pessoa me perguntar assim, qual que você prefere na aviação? Você prefere a turbina com 4 hélices ou a turbina com 6 hélices? Gente, tem nem noção. Não tem nem noção como que é uma turbina de avião, né? E é genuíno eu falo, olha, não sei. Mas hoje em dia parece que as pessoas têm que ter essa necessidade de ter uma opinião para tudo sobre o que nunca... Ô Beth, eu já fiz essa observação, tá? Eu sei que você perguntou, foi para entender, que você não tá julgando. A sua pergunta foi extremamente pertinente, tá? Achei extremamente pertinente porque é o assunto, né? Um assunto que gera curiosidade. Achei super legal a sua pergunta. Eu só tô falando aqui de um modo geral, o que eu estou falando aqui não é para você, tá? Sua pergunta foi muito pertinente. Mas voltando, tá? Então olha só, o paciente tem um quadro psicótico, está fumando maconha, está bebendo ou está usando alguma outra droga, tá bom? Não posso falar que isso é esquizofrenia enquanto esse paciente não estiver usando droga. Depois, o paciente está com um quadro psicótico. Ele tem alteração do humor? Como que está o humor dele? Ele está muito deprimido? O humor dele está muito elevado? Tá muito elevado. Ou então está muito deprimido. Então isso provavelmente é uma psicose secundária, alteração do humor. Não, o humor dele está normal. O humor dele não está deprimido e o humor dele também não está elevado. É o que a gente fala que é o humor eutímico. Humor normal. O humor do paciente normal, gente, aí eu já posso começar a pensar numa psicose primária. E aí eu falo, então beleza, olha, então eu já vi aqui, não é droga, não é álcool, não é alteração do humor.
Ah, então pode ser esquizofrenia? Pode. É uma psicose primária. É realmente um transtorno psicótico mesmo, primário. Mesmo sendo um transtorno psicótico primário, eu ainda assim não posso falar que é esquizofrenia, porque eu tenho outros tipos de psicoses. Por exemplo, transtorno psicótico breve. Alguém perguntou aí nos comentários, já passou, mas alguém perguntou se a psicose dura para sempre. E agora, no que eu vou falar agora, eu vou responder essa pergunta. Transtorno psicótico breve é um tipo de psicose que não é esquizofrenia. É onde a pessoa tem um quadro psicótico e esse quadro psicótico ele não dura mais do que um mês. Se esse quadro não durar um mês, no máximo, antes de durar um mês, eu vou falar que esse paciente tem um transtorno psicótico breve. Transtorno psicótico breve pode estar muito associado, por exemplo, com alguns eventos na vida. O pessoal às vezes teve uma demissão, brigou com o namorado, bateu um carro, foi despejado de uma casa, algum evento muito marcante, um trauma. Isso pode gerar um quadro psicótico e normalmente, muitas vezes, é um transtorno psicótico breve. A pessoa tem o delírio, tem a alucinação, passou ali um mês, isso já normalizou. Isso é esquizofrenia? Não. Isso é transtorno psicótico breve. Ok. Tá? Beleza, esse quadro já dura mais de um mês. Mais menos do que 6 meses. Entre um mês e 6 meses. Ainda assim, eu não posso falar que é esquizofrenia. Eu vou falar que é um transtorno esquizofreniforme. Por quê? Porque muitos pacientes nesse período o quadro normaliza. Isso não é esquizofrenia. Ok. Outro ponto, tá? Transtorno delirante persistente. Normalmente vai ser um quadro onde o paciente tem só o delírio, ele não tem alucinação, e um quadro onde a vida desse paciente ela está até um pouco organizada, ele não desorganiza tanto. É outro tipo de psicose, tá? Olha, surtar quando é contrariado, a Rosa está falando que o filho dela faz isso, é muito pouco provável que se trata de uma psicose, tá? Mas enfim, idoso, olha lá, a Pri Nunes está falando, idoso não, a gente é obrigado a pensar também em doenças orgânicas, tá? Não estou falando o que é, mas você precisa investigar. Um tumor cerebral pode dar isso, um quadro demencial pode dar psicose, um AVC muitas vezes pode cursar com psicose, uma doença orgânica, deficiência de vitamina, alterações metabólicas. Em idoso você tem que sim pensar que pode estar acontecendo uma outra doença ali que não seja uma doença psiquiátrica, que esteja manifestando com sintomas psicóticos. Então, gente, é muito complexo a gente falar de psicose e querer resumir psicose à esquizofrenia, né? Então perceba que psicose é algo muito genérico. Tanto doenças médicas, doenças orgânicas podem acontecer, quanto doenças psiquiátricas podem acontecer. Dentre as doenças psiquiátricas, a gente viu aqui que uso de substâncias, alteração de humor, e dentre as próprias doenças psicóticas em si, a gente tem mais do que a esquizofrenia. A esquizofrenia não é a única. Então, olha, não é um transtorno psicótico breve, não é um transtorno delirante persistente, não é um transtorno esquizofreniforme. Acho que eu não estou esquecendo nenhum, não. Talvez eu esteja esquecendo algum, assim, de cabeça, porque eu não planejei, não preparei nada, assim. Eu estou falando o que eu estou lembrando. Então, às vezes eu esqueci alguma coisinha aqui. Mas, enfim, a ideia que eu quero deixar para vocês é essa. O paciente está tendo delírio ou alucinações, tá? Isso é uma psicose. Psicose está longe de ser apenas esquizofrenia. Então, eu descartei droga, descartei humor, descartei essas outras psicoses, descartei condições orgânicas, VC, esquizoafetivo, ô Marielle, perfeito, perfeito, esquizoafetivo é uma outra psicose que a gente tem, tá? Que de uma forma bem didática, obrigado por você ter me lembrado, Marielle, o esquizoafetivo de uma forma bem didática, tá? É uma mistura do transtorno bipolar com a esquizofrenia. Não é exatamente isso, tá, gente? Mas é onde o paciente ele tem alterações marcantes do humor
e tem delírios e alucinações de uma forma mais contínua. Na depressão psicótica, por exemplo, o paciente deprimido ele tem a psicose, trata a depressão, ele fica de boa. O esquizoafetivo ele costuma manter mais esses delírios aí, essas alterações de humor. Então, de uma forma simples, o esquizoafetivo seria de uma forma simples, o esquizoafetivo seria uma mistura do transtorno bipolar com a esquizofrenia. Tá? Então você tem tantos sintomas ali da bipolaridade quanto sintomas da esquizofrenia, juntos os dois, transtorno esquizoafetivo, que é outra psicose. Então observa, gente, vocês não precisam saber isso tudo que eu estou falando aqui. Tá? Você não é profissional de saúde, você não tem que sair decorando, saber entendendo o que é isso, o que é aquilo. Mas se saírem daqui sabendo que nem toda psicose é esquizofrenia, já tá bom. Essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. Existe uma idade mais comum para ter psicose? Depende do transtorno psicótico, tá? Se a gente pensar em termos de esquizofrenia, existe. A idade mais comum da esquizofrenia é ali por volta dos 15, 20, vamos pôr aí dos 15 aos 20 e poucos anos, tá? Ou seja, é justamente a idade aonde aonde a pessoa está começando a vida adulta dela, né? Então, assim, a pessoa está iniciando na sua vida adulta, começando a trabalhar, começando a se relacionar, começando ali a ter os seus primeiros empregos, às vezes está entrando numa faculdade. É justamente na hora que a pessoa vai ter aquele contato ali com a fase adulta que vem a doença. Aí eu tô aqui sim, tá, gente? Aqui eu já estou falando especificamente da esquizofrenia, né? Mas como a gente viu, psicose não é um transtorno, né? Psicose é secundário a um transtorno. Então, assim, gente, já tá dando 9 horas, já vou finalizar. Eu só vou responder essa última pergunta aqui da França, né? Como manejar pessoas em um surto. Olha só, quem não viu o início da live, né? Eu falei das características do delírio, que ele é irremovível, que a gente não consegue tirar ele com argumentação lógica e tudo mais. Não adianta você querer convencer um paciente delirante que aquilo é uma produção da cabeça dele, que ele não vai aceitar. Não adianta você chegar para um paciente e perguntar se ele escuta vozes. Eu, quando estava começando a atender paciente, eu caí nessa besteira. Cheguei para o paciente e falei assim, você escuta vozes? O paciente virou para mim e falou, claro que eu escuto a sua. E estou escutando também a voz da recepcionista e estou escutando a voz ali da enfermeira lá no quarto. Me xingou todinho, porque ele está de saco cheio das pessoas perguntar para ele se ele escuta as vozes. Né? Então, quando eu perguntei para ele se ele escutava vozes, ele até me ironizou. Claro que eu escuto, você não escuta não? Né? Porque essa voz que ele escuta, para ele isso é real. E ele não aguenta mais as pessoas ficarem perguntando para ele. O que muitas vezes ele vai fazer é falar, não escuta, você está vendo alguma coisa? Não estou vendo nada, não estou escutando nada, não estou fazendo nada. Ele não quer mais esse assunto. Então não vai ser por esse caminho que você vai conseguir trazer o paciente para você. Mas esse paciente, por mais que ele tenha essa voz que é real para ele tem uns delírios que é real para ele, normalmente ele tem algum tipo de sofrimento. Entende? É muito mais prático, é muito mais fácil, em vez de você ficar enchendo o saco dele, perguntando se ele está escutando a voz, que ele já não aguenta mais falar sobre isso, é muito mais produtivo você tentar entender qual é o sofrimento dele. Porque, afinal de contas, esse é o nosso objetivo, aliviar sofrimento e aliviar prejuízo. Né? Se aquela voz, ele continua escutando aquela voz, mas aquilo não gera um sofrimento e não gera um prejuízo, tá tudo bem nisso. O problema não é a voz em si. O problema é o prejuízo e as consequências dessa voz. Você tentar provar para esse paciente que aquela voz ou que aquele delírio não é real, você só vai afastar esse paciente de você. E ele vai falar assim, olha, tá bom, ninguém acredita mesmo e tal, não vou conversar com esse cara aí não, com esse médico, com essa médica, porque aí, mais um que não me entende, mais um
que não quer saber o que eu tenho para falar, que vai ficar com esse papo furado de voz aqui, de não sei o que e tal, né? E ele muitas vezes ele entende que tem algo errado com ele. A voz é real, o delírio é real. Seria mais ou menos ele começa a pensar assim, caramba, estranho, essa voz é real, o delírio é real. A voz é real, o delírio é real, mas deve ter alguma coisa errada, porque todo mundo fala que não é real. Imagina vocês que estão vendo essa live agora. Vamos fazer um exercício só antes da gente ir embora. Imagina que chega aí seu marido, seu filho, um parente, um amigo, fala, pô, sai daí, não tem ninguém no celular não, você não tá vendo live não, não tem live não, não existe live não, você tá conversando no celular sozinho. Seu marido fala isso com você, sua esposa fala isso com você. Você fala, você tá doido, meu marido tá doido, claro que tem live, tô aqui vendo a live. Aí passa um pouquinho, entra uma outra pessoa e fala, gente, não tem live não, só larga o celular. E aí vem uma outra pessoa e fala isso, 50 pessoas falando isso com você. Chega uma hora que você fala assim, gente, peraí, não, tem live sim, eu tô aqui no celular. Mas você começa a achar estranho, porque todo mundo falando isso com você, você começa a achar estranho. Então muitas vezes ele percebe que tem algo diferente com ele. Mas não é você querer lutar com ele a todo custo, tirar aquilo dele, tá? Que você vai conseguir, que você vai ter sucesso. Então assim, é essa que é a ideia. É você tentar ir... E isso, gente... Não é uma ideia de você enganar o paciente, você não pode falar em voz. Às vezes você pode falar sim, tá? Aqui eu não estou falando que você não pode fazer isso, que você não deve. Tem situações que você pode perguntar, olha, me fala dessa voz aí. É só você que escuta, outras pessoas não escutam. O que você acha que essa voz pode significar? De repente, por que você acha que as outras pessoas não escutam? Você pode tocar nesse assunto, mas primeiro você tem que criar vínculo. Como alguém falou aí, né? Você chegar sem vínculo nenhum e já ir entrando de sola num assunto que incomoda a pessoa, realmente é um pouco complicado. Até porque para quem viu a live desde o início, sabe que o paciente ele tem uma certeza absoluta. A Wanda está falando que o filme Mente Brilhante retrata essa situação. É um dos filmes que mais retratam essa situação, tá? O filme Uma Mente Brilhante é exatamente isso. O filme Uma Mente Brilhante, ele mostra todas as fases do delírio. Desde o início, quando ele está muito desorganizado, não vou dar spoiler, mas até o final, quando ele começa já a organizar um pouco o delírio. Então é um excelente filme para entender isso, tá bom? Tem algumas observações em relação ao filme, principalmente questões de alucinações visuais, que não são comuns na esquizofrenia, mas que no filme foi colocado para ilustrar. Se fosse só auditivo, ficaria muito difícil das pessoas entenderem. Mas é um filme sensacional para isso, tá? Então, assim, não adianta querer provar para o paciente que ele está errado, porque você não vai conseguir, tá? Você não vai conseguir fazer isso. Vai ser enxugar gelo. Mas esse paciente, por ele estar nessa situação toda, existe sim um alto grau de sofrimento. E é através desse sofrimento que você consegue ter acesso a esse paciente, né? E aí você não está enganando o paciente, você está indo diretamente na dor dele, o que faz esse paciente sofrer. E é esse o seu papel. É esse que o seu papel, eu falo aqui para os terapeutas que estão ouvindo e para a gente que trabalha com saúde, né? Aliviar o sofrimento do paciente. Tá bom, gente? Então já vou finalizando aqui. Beijo para todos. Lembrando, essa live ela vai estar lá no meu canal do YouTube. O link do canal tá aqui no Instagram. Basta você clicar lá em cima, lá tem os links, vai ter lá canal do YouTube. Clica lá no canal do YouTube, se inscreva. Essa live tá lá, vai para lá, não tá lá ainda, né, gente? Mas vai para lá. Mas as outras lives que eu já fiz, todas estão lá. Transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, live sobre medo, personalidade borderline. Borderline, inclusive, vai ser o assunto semana que vem, tá, gente? Semana que vem a gente vai ter um assunto, vai ser bem legal aqui. Eles vão falar sobre transtorno de personalidade borderline. Então, é isso, tá bom? Entre lá no canal do YouTube, todas as lives estão lá. Se inscrevam no canal, ativa o sininho
e vejam as lives. E não se esqueçam, gente, semana que vem, tá? Transtorno de personalidade borderline. Eu vou conversar com o Wilson Mello, que é uma das referências aí das psicoterapias para transtorno de personalidade borderline. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Até mais. Quarta-feira também eu vou fazer uma outra live, mas eu não sei o tema ainda não. Tá bom? Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau, tchau. Semana que vem é segunda-feira, tá? Segunda-feira no mesmo horário, personalidade borderline, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Fui.